Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias estudamos a Palavra do Senhor. E nessa semana, assim como semana que vem, nós estamos estudando aqui o livro dos Salmos e as referências dos Salmos também nas profecias do Novo Testamento, principalmente no livro do Apocalipse. Nesse dia de hoje então é terça-feira, dia 20 de maio, o nosso tema de estudo é a lei de Deus, a lei em nosso coração. Você já pensou sobre isso, sobre a lei de Deus estar no nosso coração? Nós já vimos essa semana que os salvos, os remidos, eles têm o seu caráter transformado, sua vida transformada, se tornam pessoas boas. Por quê? Porque creem no Senhor Jesus. Jesus é o substituto perfeito. Ele paga o salário do pecado e nos dá o céu, que é o que ele merece. Foi o exemplo que Jesus deu pra gente. Então nós somos tornados, somos purificados, nos tornando redimidos, nos tornamos remanescente povo de Deus no tempo do fim. Aqueles que restam mesmo do povo de Deus nesse mundo tão cheio de trevas e escuridão. Aqui a nossa lição diz o seguinte, que ser chamado pelo nome do Pai, que é o nosso verso memorizado da semana, até vou ler com você, para a gente contextualizar de uma forma mais clara, O nosso verso está em Apocalipse capítulo 14, verso 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Isso de um nome escrito na testa, o nome de Cristo e o nome de Deus, de acordo com a nossa orientação do estudo bíblico da lição da Escola Sabatina, significa caráter. Isso mesmo. Nós temos o caráter de Deus gravado no nosso coração, gravado em nossa mente. No Novo Testamento, ali no livro do Apocalipse, um pouquinho antes da volta de Jesus, aparece um sinal, uma marca, chamada de a marca da besta. É o 666, que é um número humano de acordo com João, um número de homem. E nesse texto que fala sobre isso, diz que os homens que vão viver no mundo, vão perseguir o povo de Deus, eles têm essa marca, esse 666, que é colocado na testa ou na palma da mão. O que significa isso? Talvez um chip? Um código de barras? Um QR Code? Não. É a mesma coisa. O símbolo estar na testa ou estar na mão significam então consciência ou conveniência. Se a marca da besta está na minha testa, significa que eu acredito no inimigo de Deus. A minha mente, a minha consciência está tomada pelo mal. Então eu servirei ao inimigo de Deus e eu terei o caráter do inimigo de Deus. Agora, se eu pertenço ao povo de Deus, aos 144 mil do tempo do fim, que eu digo mais uma vez para você, é um número simbólico. Se eu pertenço a Deus, então eu tenho o nome de Deus, o caráter de Deus gravado na minha mente e no meu coração. Eu sou transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Eu não sou perfeito e eu nunca nesse mundo vou ser perfeito, mas o caráter de Cristo me cobre e as ações de Deus, de amor de Deus, é que me dão então a certeza da salvação. Quando Deus apareceu para Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, aqui a nossa lição dá alguns textos bíblicos, você pode anotar ele em casa. Êxodo 33, dos versos 18 a 23, e também capítulo 34, versos 1 a 7. E é claro, o livro dos Salmos, Salmo 119, verso 55. Aqui nos mostra que Moisés pediu para ver Deus, Deus se revela a Moisés e ele fica sem palavras. Quando Deus aparece para Moisés, é um grande brilho de luz, uma força imensa que aparece ali diante dele, ele não consegue entender, Deus o cobre com a mão para que ele não seja destruído por causa da natureza pecaminosa. Então, depois disso, ele fica completamente maravilhado, sem palavras basicamente. Então, respira fundo e começa a dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. E é isso que significa Deus. É claro que o brilho de Deus, o caráter de Deus que se manifestou para Moisés incluiu o brilho de Deus, a glória de Deus é isso. Mas é muito mais do que um show de luzes. As luzes são legais, porque mostram que Deus é a nossa luz, mas é muito mais do que isso. É caráter, é quem realmente Deus é. Eu quero ler com você agora o livro dos Salmos. Vamos até o livro do Salmo. Vamos lá, abrir a palavra de Deus. Vamos aqui. Salmo 119, que é o maior salmo da palavra de Deus. Salmo 119. Esse salmo é bem grande. Nos apresenta algumas verdades de Deus. Salmo 119, no verso 55, que diz assim: Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite,
e observo a tua lei. E continua. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Olha aqui, durante a escuridão da noite, ele guarda no coração a palavra de Deus. E quando a gente vai então ao Salmo 119, mas ao verso 105, que é muito conhecido, diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Leia o Salmo 119 com um pouquinho de paciência, você consegue ler todo ele. São salmos maravilhosos, são versos maravilhosos, que falam do caráter de Deus, da luz de Deus, que nos mostram o caminho pelo qual devemos andar. Esse salmo é tão incrível, tão maravilhoso, com todas as lições que nos ajudam a nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus, do caráter de Deus, da presença do Senhor, que é impressionante saber que muita gente nem abre a Bíblia e nem sabe qual que é esse salmo. É tão maravilhoso conhecer Jesus. E aqui nós temos uma descrição, na verdade, humana, né? Palavras humanas que falam desse Deus maravilhoso. Para terminarmos a lição de hoje, eu quero ler com você um texto do Novo Testamento. Não é o livro de Apocalipse, mas também foi escrito por João. Em 1 João, capítulo 5, verso 3. É uma das 3 cartas de João. João, capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vou ler de novo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você quer ser vitorioso? Quer ter uma vida de sucesso verdadeiro mesmo com Deus? Então entregue seu coração ao Senhor e seja transformado diante da luz de Deus no caráter do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia, que seja um dia incrível e maravilhoso, seguindo sempre os caminhos do Senhor. Vamos juntos orar? Obrigado, Pai, pela tua revelação e pedimos que escreva o teu caráter no nosso coração, para que a gente brilhe conforme a tua graça, com a tua glória, para que possamos estar no céu quando Jesus voltar. Escreva, Senhor, o teu nome em nossas mentes e em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. E aqui no canal Professor Rodrigo Batista, você estuda todos os dias a palavra do Senhor. Me ajuda aí, compartilhe o vídeo, dê o seu like, fale de Jesus principalmente, não só para ajudar o canal, que ajuda sim, pode ajudar, fica à vontade, eu quero ajuda mesmo, não tem problema, mas mais importante do que isso, levar a mensagem de Deus para que Jesus volte logo e assim a gente possa voltar, estar com Deus na casa do Pai. Fica com Deus, fique em paz. Até amanhã. Tchau, tchau.